Muito bem, senhores, voltamos para a segunda etapa aqui da nossa aula, né? E nós vamos agora falar, eu não falei, acabei, só um detalhe, desse crime contra o sentimento religioso tem um aumento de 1/3 da pena se esse crime contra o sentimento religioso tiver ali a violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se for utilizado de violência ou grave ameaça à pessoa, aumenta em 1/3 a pena. A pena é pequena, o aumento de 1/3 não impacta tanto, mas tem o aumento de pena também, né? Muito bem, e nós temos também os crimes em desrespeito aos mortos. Os mortos devem ser respeitados, né? O que eu quero chamar a atenção que o capítulo ele não trata do túmulo, ele não é um respeito ao mausoléu, é o respeito ao morto. Isso que deve ser importante para a gente analisar. Vamos ver os crimes em desrespeito aos mortos. Dá uma olhada. Crimes contra o respeito aos mortos. O primeiro crime do artigo 209 é esse daqui: impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Professor, mas quem faz isso? Pior é que faz, hein? Então, impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária, ok? Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Bom, impedir ou perturbar o enterro ou a cerimônia funerária. Infelizmente, né, dentro de guerras, de facções criminosas, né? Então, algumas pessoas que são mortas, né? Os seus parentes às vezes não têm nem o direito de velar o seu morto, de enterrar o seu morto, né? A outra facção inimiga ou qual que seja impede aquilo de acontecer. É uma crueldade enorme. Porque, sinceramente, né, isso estou falando por mim, nem sempre isso pode ser para você também, mas eu preferiria muito que metessem a mão no meu bolso e pegassem os poucos reais que eu tenho do que impedir a cerimônia fúnebre de alguém, um ente querido, um parente, um amigo, né? Uma situação tão delicada, uma situação já tão complicada, né? Que as pessoas passam neste momento, né? Delicado de passagem aí, e as pessoas são colhidas num momento complicado, e por isso deveria ser respeitado mais, o morto deveria ser respeitado, as pessoas que estão ao redor ali do morto também, né? Então, impedir aí a cerimônia fúnebre, crime. Vamos para outro, dá uma olhada. A pena, neste caso também, né, de impedir a cerimônia fúnebre, ela pode ser aumentada em 1/3 se tiver um emprego de violência ou grave ameaça. Muito bem. O próximo crime é violação de sepultura. Aquilo que eu disse aos senhores, né? O legislador ele visa proteger não a sepultura, evidentemente que é o morto que deve ser respeitado. Então vamos olhar neste patamar, né? Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Reclusão de 1 a 3 anos. Perceba que é reclusão, portanto, uma pena maior, e de 1 a 3 anos. Isso não dá nem G-CRIM, hein? Porque a pena máxima é 3 anos. E multa, não ou multa, né? Mas tem esse detalhe que eu disse. Eu já vi cair em concurso que o sujeito abriu um túmulo lá, mexeu no túmulo, vilipendiou o túmulo, mas não tinha nenhum morto ali. É possível, né? Tem muitos cemitérios aí que tem aquele mausoléu, tem aquela, às vezes, da família, mas não tem ninguém enterrado ali, não tem ninguém que esteja sepultado ali. Né? Então, eu já vi cair no concurso, o sujeito foi lá, abriu e não tinha morto. E uma das alternativas era essa, violação à sepultura. Não. Mas como não? Ele abriu a sepultura.
é porque o bem protegido não é a sepultura. O bem protegido é o morto. Ok? Então imagine os senhores que você tenha um ente querido que está lá enterrado e de repente alguém vai lá, mexe, abre a sepultura com o seu parente, o seu amigo envolvido ali. Isso não é grave? Isso não é uma postura complicada? Uma postura? Claro que é. Portanto, temos aí o crime de violação de sepultura com pena alta até 3 anos, né? Mas se não tem morto, se não tem ninguém ali enterrado, aí o fato seria considerado atípico. Aí, no caso, o fato é atípico, se não tiver morto. Porque, repito, é o morto que é a pessoa a ser protegida. Outro crime, esse no artigo 210 do Código Penal. Dá uma olhada. Destruição, subtração ou ocultação a cadáver. Né? Destruição, subtração ou ocultação a cadáver. Então vamos ver. Eu falei artigo 210, mas artigo 211, né? Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Ocultar, destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Também reclusão de 1 a 3 anos. Então, artigo que trata deste crime, ocultação de cadáver. Muito conhecido no júri, hein? Porque, embora não seja um crime doloso contra a vida, muitas vezes é conexo a um crime doloso contra a vida. Né? Muitas pessoas matam e escondem o cadáver, ocultam o cadáver. Às vezes o cadáver nem aparece, né? Como foi o caso da Elisa Samúdio, né? Que sumiu. Acredita-se que ela tenha sido morta. Eu digo acredita-se porque ninguém viu ali o corpo, né? Imagino que o processo deva ter testemunha suficiente para caracterizar uma morte, imagino eu. Mas a verdade é que a família sequer pôde enterrar o seu morto, né? Sequer pôde fazer esse enterro. Então isso é um desrespeito ao morto. Quando esse crime está ligado a um crime contra a vida, como é o caso de matar e ocultar o cadáver, nós temos esse crime também sendo julgado no tribunal do júri, né? Isso ocorre constantemente. Eu tive um caso que eu fui nomeado, até saiu em jornais e tudo mais, que o sujeito matou a pessoa e enterrou na cozinha. Isso mesmo, enterrou na cozinha. Ele ali pavimentou, o sujeito era pedreiro, sabia bem, né? Ele estava de visitante na casa do sujeito, teve um entreveiro, ele matou, ele não teve dúvida, cavou ali na cozinha, comprou material de construção e colocou ali. Quando a polícia chegou, a cozinha estava com o piso novo, não é? E aí, através de vizinhos e tudo mais, se descobriu que tinha sido colocado o piso recentemente, porque chegou o material muito recentemente, desconfiaram, apertaram o sujeito confessou, cavaram ali, estava um cadáver enterrado. Então, o sujeito respondeu por 2 crimes, né? O crime de homicídio e também pela ocultação ao cadáver, que seria aqui, né, com essa pena de até 3 anos. Ok? Próximo crime contra o sentimento, contra o desrespeito aos mortos. Dá uma olhada. Esse crime é que o vilipêndio ao cadáver. A gente já falou de vilipêndio à sepultura. E aqui nós estamos falando do vilipêndio ao cadáver. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. A pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Detenção de 1 a 3 anos e multa neste vilipêndio a cadáver. Né? Antigamente, muitas pessoas colocavam dentes de ouro
não sei, era um costume, né? A pessoa fazia uma obturação, colocava um dente de ouro aqui e acolá. Pois bem, não é que tinha gente que abria o túmulo e arrancava o dente de ouro da pessoa, né? Isso é o chamado vilipêndio a cadáver, né? Um dos primeiros casos, peguei há muito tempo, né, assim, foi no meu primeiro ano de advocacia, eu defendi um gótico. O sujeito, junto com outros góticos, foi para um cemitério, eles abriram um túmulo lá, tinha um cadáver, eles pegaram o crânio, só tinha o crânio ali, tinha os outros ossos, mas tinha o crânio, aí o sujeito ficou fazendo poesia com o crânio na mão e o outro filmando, né? Isso é o vilipêndio ao cadáver, né? Uma coisa terrível. Eles foram presos, depois ganharam liberdade provisória e tudo mais, mas na época foram presos, né? Porque é uma situação grave, né, senhores? Pensa, se é um parente seu, né? Eu lembro que eu estava na delegacia defendendo um desses góticos, né? E tinha uma mãe de um outro gótico desesperado, o filho tinha sido preso, ela estava por ali e tal, e havia um repórter de uma TV que insistia em colher declarações daquela mãe. E a mãe não queria falar, então ela andava para um lado, para o outro, e o repórter ia atrás, já com a câmera ligada, né? Mas aí, se ela desse entrevista, ele veicularia aquilo ou não, né? E ali eu vi o que é uma pressão que a imprensa gera nas pessoas, né? Aquela mãe foi tão pressionada, tão acuada, e aquela mãe estava tão desesperada também, com o filho preso, que em algum momento ela soltou uma besteira enorme, né? Ali, uma colocação muito mal feita, mas eu vi o porquê que ela falou, porque ela foi muito pressionada, né? Ela disse, eu não sei por que de tudo isso, são só uns ossinhos. Ah, para quê, né? O repórter disse, e se fosse o ossinho do seu pai? Não é? Já, né, ele estava preparado, estava engatilhado ali, né? E aquilo foi veiculado depois no jornal. É claro que não são só uns ossinhos, né? Eu consigo entender pelo sofrimento daquela mãe naquela situação e pressionada, mas não são só uns ossinhos, né? É um morto ali que deve ser respeitado, pode ser o pai de qualquer um de nós, pode ser um amigo de qualquer um de nós, e a gente não queria que acontecesse isso. Então, esse vilipêndio ao cadáver, pegar partes do cadáver, né, mesmo que seja para obter ali um dente, alguma coisa, claro que é crime, também previsto no Código Penal, artigo 212. Ok? Enfim, este capítulo de crimes contra o sentimento religioso, um único artigo, mas com muitas vertentes, e o respeito aos mortos é bastante pequeno, mas bastante interessante, principalmente para quem vai prestar concursos. Na vida prática também, eu acabei de dizer para vocês, já tive alguns casos envolvendo esse tema, mas não é corriqueiro, não é tão corriqueiro igual outros tantos crimes. Não é tão corriqueiro quanto esse tema que nós vamos falar agora. Esse tema é imperioso, é importantíssimo, né? Então, agora nós vamos começar a falar, acho que vamos até avançar bastante no tema, mas não acredito que consigamos terminar o tema hoje. Nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó. Crimes contra a dignidade sexual, que estão lá no Código Penal a partir do artigo 213. Crimes contra a dignidade sexual, artigo 213 e seguintes do Código Penal. Então, primeiramente, vamos lembrar que esses crimes contra a dignidade sexual eram chamados de crimes contra os costumes. Assim eles eram chamados, crimes contra os costumes, né? Isso quando foi feito o Código Penal, lá em 1940,
E por muitos e muitos anos perdurou assim, até 2009. Em 2009, houve uma mudança na lei e esses crimes que eram chamados de crimes contra os costumes, os crimes sexuais eram chamados de crimes contra os costumes, passaram a ser chamados crimes contra a dignidade sexual. Não é? Dá até para entender, porque essa questão da sexualidade, na década de 30, né, porque o Código é um reflexo da década de 30, desde que veio em 1940, estávamos sob a égide, inclusive, de uma ditadura, que era a ditadura Vargas, né? Então, essas questões de sexualidade, de moralidade pública, diziam respeito à forma com que as pessoas se conduziam em uma sociedade, ou seja, um costume. Hoje, esses crimes sexuais, eles não interferem na sociedade de uma maneira geral e nem dizem respeito a uma postura social. Hoje, ninguém está ligando, ninguém, entre aspas, eu nunca posso generalizar, às vezes eu generalizo, às vezes eu uso da régua, né, da minha convivência, das pessoas, aquilo que eu vejo, e eu esqueço que o Brasil é muito grande, com pessoas de todos os níveis, né? Mas eu queria dizer o seguinte, hoje, um tema como virgindade não é o mesmo tema que tinha em 1940. Hoje, as pessoas, de uma maneira geral, para não usar a expressão ninguém, né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, não estão muito importadas, não se importam se a mulher é virgem, se não é virgem, né? Isso pouco importa, o que importa são as pessoas é que dignificam a possibilidade dos relacionamentos. Então, hoje o entendimento é diferenciado, né? Havia em 1940 uma preocupação, olha a moça, ela perdeu a virgindade, ela foi seduzida, portanto, ela não vai casar, mas se ela casar, está extinta a punibilidade do agente, porque ela não teve prejuízo. Olha o pensamento de 1940. Né? Em 1940, o Nelson Hungria, que é o grande Nelson Hungria, um dos ícones, um dos tops, né, da história do direito penal brasileiro, Nelson Hungria entendia que o homem tinha direito de estuprar a mulher. Né? O casal, não o homem de uma maneira geral, mas o casal. Então o marido tinha o direito de estuprar a esposa, porque ela tinha os deveres do casamento, e se ela não cumpria os deveres do matrimônio, o marido podia chegar junto. Dá para entender? Esse era o pensamento de 1940. Hoje isso está longe de ser. Hoje é muito diferenciado, né? Por isso que o legislador moderno entendeu aí, até mesmo em mudar a conotação dos crimes. E deixou de ser crimes contra os costumes e passou a ser chamado de crimes contra a dignidade sexual. Isso é emblemático, isso é diferente, né? Então vamos dar uma olhada neste slide aqui, dá uma olhada. Então, com o advento da Lei 12.015, né, de 7 de agosto de 2009, o título 6º da parte especial do Código Penal deixou de ser denominado como crime contra os costumes e passou a ser chamado de crimes contra a dignidade sexual. Mas essa não foi a única mudança que nós tivemos através da Lei 12.015, hein? Há mudanças muito mais emblemáticas do que simplesmente a mudança de nome do título, né? A mudança, talvez uma das mais importantes que nós tivemos, foi a mudança do estupro. Porque o estupro sempre foi assim, considerado como constranger a mulher à conjunção carnal. Então, quando a mulher era forçada, constrangida a ter uma conjunção carnal, se caracterizava o estupro. Ok? Hoje em dia,
O estupro não é mais constranger a mulher à conjunção carnal, e sim constranger alguém, homens ou mulheres, e todas as variações que existem do homem até a mulher. Hoje em dia, não é? Você não tem essa dicotomia homem e mulher, você tem uma série de possibilidades entre homens e mulheres aí, e que eu estou estudando, estou tentando entender esse comportamento esse comportamento social que se reflete na sexualidade das pessoas, até para entender quem é quem, não é? De uma maneira geral. Então, o estupro não é constranger a mulher, é constranger alguém. Homens, mulheres, né? Homossexuais, bissexuais, heterossexuais, não importa quem. Não importa quem. Constranger alguém a praticar a conjunção carnal ou a praticar qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal também. Antigamente, eu digo até 2009, os atos libidinosos forçados, quando alguém era constrangido a praticar atos libidinosos, esse alguém respondia por um crime chamado atentado violento ao pudor. Esse era o crime, atentado violento ao pudor, né? Esse atentado violento ao pudor, ele deixou de existir com esse nome. Com esse nome. Não é que a conduta deixou de ser criminosa, não. Deixou de existir com esse nome. Hoje, se alguém praticar o mesmo que aquele que praticava atentado violento ao pudor antigamente, praticará estupro. Porque o estupro acabou abrangendo não só a conjunção carnal, mas também os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que eram chamados antes de atentado violento ao pudor, e de agosto de 2009 para cá passaram a ser chamados de estupro, tudo estupro, ok? Muito bem, duas informações importantíssimas. Depois eu vou para alguns slides aqui para falar para vocês. A primeira é que o estupro, em qualquer uma das suas vertentes, é considerado um crime hediondo. Né? Antigamente tinha essa dúvida. Quando é que o estupro é hediondo? Quando é que ele deixa de ser? O estupro, em qualquer das suas vertentes, é considerado crime hediondo. Ponto. Segundo, antigamente o sujeito, quando ele praticava uma conjunção carnal, forçava alguém à conjunção carnal, ele praticava estupro. Mas muitas vezes esse estuprador, ele não se resumia, não se limitava à prática dessa conjunção carnal. Ele também forçava a outra parte a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Nesse padrão, o agente, até agosto de 2009, ele respondia por 2 crimes em concurso material. Ele respondia por estupro e também por atentado violento ao pudor, porque ele praticava conjunção carnal e também atos libidinosos diversos da conjunção carnal, e, portanto, ele praticava 2 crimes em concurso material. A pena mínima do estupro era de 6 anos, como é hoje, e do atentado também de 6 anos, ele recebeu uma pena de 12 anos. Muitas pessoas foram condenadas a 12 anos de reclusão pela prática desses 2 crimes. Depois de agosto de 2009, com a unificação, o tipo penal do estupro passou a ser um tipo misto alternativo. O que significa isso? Significa que, para caracterizar o estupro, nós poderemos ter a conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E se o agente praticou uma dessas condutas, duas ou mais dessas condutas, ele pratica um único crime de estupro, porque o estupro é um tipo misto alternativo, né? Ou se o sujeito praticar uma das atitudes ou mais de uma das atitudes dentro do mesmo contexto,
ele estará praticando um único crime de estupro. Compreendido? Então, muitas daquelas pessoas que tinham sido condenadas sob a égide da lei anterior a uma pena de 12 anos, em execução penal, fizeram valer a mudança da lei e a pena caiu para 6. Muitos aconteceram isso. Compreendido? Legal? Vamos ver aqui alguns slides sobre o estupro. Dá uma olhada. Então, o estupro está no artigo 213 do Código Penal. Vamos avaliar aqui o estupro, né? Estupro sempre foi o constrangimento exercido contra a mulher para manter com ela a conjunção carnal. Ocorre que, segundo a Lei 12.015 de 2009, doravante, o estupro ganhou contornos mais abrangentes. Estuprar significa constranger alguém, homem ou mulher, mediante violência ou grave ameaça, a manter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E aí teríamos uma pena de 6 a 10 anos de reclusão, né? Permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, uma pena de 6 a 10 anos de reclusão, ok? O estupro tem penas maiores quando resultar lesão corporal grave, e quando a gente fala lesão grave, leia-se também lesão gravíssima, ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, né? Porque se ela for menor de 14 é um crime de estupro de vulnerável, né? Aí, nesses casos em que a vítima sofreu lesão grave ou gravíssima, ou ela é menor de 18 anos, a pena será de 8 a 12. Aumenta a pena mínima, que era de 6 vai para 8, aumenta a pena máxima, que era de 10 vai para 12. Por outro lado, se a conduta resultar à morte, estupro com morte é o estupro mais grave, né? Então a pena será ainda maior, ela é de 12 a 30 anos de reclusão. Então, estupro com morte tem a mesma pena do homicídio doloso. Estupro com morte terá a mesma pena que o homicídio doloso, ou seja, a pena varia de 12 a 30 anos. É uma pena bastante rigorosa para o estupro, né? Então, tem variações dependendo aí do que acontecer, né? Dependendo das variações que nós podemos ter, das consequências acerca do estupro. Ok? Muito bem, então esse é o estupro 213. O 214 tratava do atentado violento ao pudor, e o atentado violento ao pudor deixou de existir, né? Ele deixou de existir como um crime autônomo e passou a configurar um estupro, ok? E, na sequência, nós temos o artigo 215. O 215, antigamente, era chamado de posse sexual mediante fraude. Posse sexual mediante fraude. E a vítima dessa posse sexual mediante fraude era a mulher honesta. Essa é a expressão que se utilizava, estava na lei. Posse sexual mediante fraude, a vítima é a mulher honesta. Essa expressão mulher honesta, que eu já vou dizer, era ultrapassada, né? Porque a honestidade, o que era uma mulher honesta? A gente tem que pensar na honestidade na visão lá de 1940, e a honestidade, entre aspas, era a honestidade sexual, né? Então, se a mulher tinha outros relacionamentos sexuais, ela era desonesta. Olha só o pensamento do legislador de 1940, né? Mas em 2005,
Pouco tempo, hein? Há pouco tempo. Em 2005, o legislador tirou essa expressão mulher honesta. Então, a posse sexual mediante fraude, a vítima passou a ser a mulher, e não mais a mulher honesta. Isso em 2005. Com a mudança recente em 2009, um pouquinho depois, a posse sexual mediante fraude também passou a ter vítimas homens ou mulheres, né? Pode ser a vítima não mais nem a mulher honesta, nem a mulher, e sim homens ou mulheres, ou seja, alguém. Há muitas formas de você violar um consentimento. Há várias formas de você fazer com que alguém faça o que ele não quer fazer. Uma das formas é constrangendo, usando de violência ou grave ameaça. Então, se forçar alguém usando de violência ou grave ameaça ao sexo, estupro. Mas uma outra forma de fraudar o consentimento, né, de ferir o consentimento, é enganando. É fraudando. Então, a fraude também pode ser um motivo para que a pessoa se entregue ao sexo sem que ela exatamente queira. E por isso vem a violação sexual mediante fraude. Não é violência sexual mediante fraude. E eu estou dizendo assim porque a OAB, uma vez no exame da OAB, usou a expressão violência sexual mediante fraude e não anulou a questão. É um erro material, claro, mas que deveria ter prestado uma melhor atenção. Não é violência sexual mediante fraude, é violação sexual mediante fraude, que está no artigo 215, estupro 213, o antigo atentado violento ao pudor 214, 215, violação sexual mediante fraude. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha só. Violação sexual mediante fraude, né? Então, aquilo que era conhecido como posse sexual mediante fraude passou a ser chamado de violação sexual mediante fraude, né? Então, se caracteriza quando o agente tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém. Não mais a mulher, nem mesmo a mulher honesta. Com alguém, homem ou mulher, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, né? Então aí nós teremos essa posse sexual mediante fraude. Professor, dê exemplos sobre essa violação sexual mediante fraude. Exemplos acadêmicos ou nem tão acadêmicos assim. Um exemplo acadêmico seria de irmãos gêmeos, né? Em que um irmão se faz passar pelo outro irmão e consegue favores sexuais ali da cunhada, por exemplo. Então, isso seria uma violação sexual mediante fraude. Isso num exemplo acadêmico, né? Mas num exemplo prático e muito complicado e muito triste e que devemos ter uma atenção enorme porque muitas vezes envolve até pedofilia, pode envolver, tem questões religiosas, né? Então, em determinados cultos, em determinadas manifestações religiosas, aquele que tem ascensão sobre os fiéis, consegue incutir na cabeça do fiel que ele precisa, para se purificar, se entregar a uma prática sexual. Aquilo que eu falei, nós não podemos medir as pessoas com a nossa régua, né? Então, alguns dos senhores podem falar, mas quem é o doido que faria isso? Ele queria já isso, tal. Não é bem assim. Nós temos pessoas das mais diversas categorias, dos mais diversos níveis sociais e culturais aqui no Brasil, e que algumas pessoas podem sim ser enganados, né? E tristemente enganados por aquelas pessoas
que elas entregaram muitas vezes a sua vida religiosa acreditando naquelas pessoas, e aquelas pessoas acabam de forma maliciosa aproveitando dessa credulidade, aproveitando dessa ascensão que tem sobre alguns. Então pode ocorrer a posse sexual mediante fraude, sim, até porque não é só conjunção carnal, também a prática de atos libidinosos, né, diversos da conjunção carnal. Ok? Então dá uma olhadinha nesse slide aqui, ó. Estará configurado o crime quando a gente tiver a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com alguém utilizando-se de ardil, engodo, engano ou qualquer outro meio capaz de enganá-lo, né? Então a gente falou dessas formas de enganação no estelionato, né? Ardil é uma lábia, é uma forma do sujeito se fazer acreditar, né? Tem gente que tem essa lábia, tem essa forma de induzir as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem fazer. Então aí se caracterizaria de uma forma bem clara e evidente a posse sexual mediante fraude. Compreendido? No artigo 216-A, né, 216-A, curiosamente o 216 falava do atentado ao pudor mediante fraude. Assim como tinha estupro e atentado violento ao pudor, tinha a posse sexual mediante fraude e o atentado ao pudor mediante fraude também. Então o 216 deixou de existir, porque também a violação sexual mediante fraude abrangeu homens e mulheres, não deixou, abrangeu conjunção carnal e atos libidinosos, então juntou. Mas sobrou o 216-A, que foi inserido dentro do sistema, não faz tantos anos assim, né? E trouxe um crime aí de muita relevância, e eu gostaria até que vocês pensassem sobre o assunto, que é o assédio sexual. Assédio sexual. Um assunto que até pouco tempo se discutiu muito em Hollywood, né? As atrizes de Hollywood. Se discutiu muito no Brasil também, surgiu aí uma onda de denúncias, né, de assédio sexual. Em Hollywood, inclusive, tivemos lá um produtor, que era uma pessoa extremamente influente, né, e que muitas mulheres o acusaram de assédio sexual. Vamos ver se enquadra no assédio sexual. Mas, diante de tantas acusações, gostaria de lembrar os senhores, antes mesmo de ver o tipo penal aqui, mas gostaria de lembrar os senhores que assédio sexual só ocorre quando há algum nível de ascensão profissional entre um e outro. Né? O patrão para com a empregada, a subordinada de alguma forma, né? O diretor, o cara que pode colocar a atriz ou o ator na novela, no filme, aquele que tem esse poder, então ele exige favores sexuais para que possibilite essa pessoa atuar numa novela, atuar num filme, a ter uma ascensão dentro de uma empresa. Aí sim, um assédio sexual. Mas quando nós falamos de duas pessoas que estão no mesmo nível, não é? Colegas de trabalho, sem que um consiga ter ascensão sobre o outro, sem que um consiga fazer com que o outro ganhe posições econômicas dentro daquela empresa, não temos assédio sexual. Temos paquera,
temos incomodação, temos falta de educação, podemos chamar de tantos desrespeito, né? Podemos chamar ali de vários e vários nomes para esta atitude em que um colega de trabalho canta o outro ou a outra colega de trabalho. Podemos chamar ali de vários nomes, mas assédio sexual não, ok? Não tenho a menor procuração para defender nenhum artista, mas lembro de um caso de um ator da Globo, em que uma produtora ali acusou aquele ator de ter assédio sexual, de vir com gracinha para cima dela, né? Isso não é assédio sexual. Eu pergunto, ele tinha ascensão sobre ela? Ele tinha o poder de demiti-la? Ele tinha o poder de promovê-la dentro da empresa? Ele tinha o poder de queimar o filme daquela pessoa dentro de uma empresa? Se ele tinha esse poder, assédio sexual. Se ele não tinha esse poder, esquece. Aí é outro nome. Aí é cantada, aí é paquera, aí é falta de educação, aí é desrespeito, aí pode ser outras coisas, mas assédio sexual não. Compreendido? Isso eu já estou falando antes mesmo de falar do tipo penal. Mas, enfim, vamos dar uma analisada no tipo penal do assédio sexual, né? Então, dá uma olhadinha lá. Assédio sexual, artigo 216-A. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Né? Então, vamos dissecar essa ideia. Constranger alguém. Então, a vítima aqui pode ser tanto homens quanto mulheres. Né? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Não é assim, tendo a relação. Se tiver a relação, pode ser até outro crime, né? Com o intuito de, só com querendo, né, obter alguma vantagem sexual, algum favorecimento sexual. Prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência. Aquilo que eu falei, se é um colega de trabalho, não há essa condição de superior hierárquico, não há essa ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, não é? A pessoa, para praticar o assédio sexual, tem que ter ascendência, ou seja, condições de mudar o status do assediado dentro de uma empresa, dentro de uma função, dentro de um emprego. Né? Eu não estou dizendo apenas empresas, pode ser até numa congregação religiosa, que seja, né? A pessoa vai ganhar ali algum cargo que possa utilizar, pode ser numa associação de bairro, pode ser num clube, né, de alguma forma, mas, enfim, essa pessoa que assedia, ela tem que ter essa condição, essa ascendência, esse poder de fazer a pessoa crescer dentro daquela organização ou diminuir dentro daquela organização, né? Ser despedida, ser carta fora do baralho ou crescer ali dentro. Então o sujeito joga com essa condição, com esse poder que ele tem inerente àquela relação, né? Enfim,
é uma situação gravíssima, porque esse assédio, e a gente hoje em dia não se fala só de assédio sexual é o que nós estamos vendo aqui, mas nas relações empregatícias você tem assédios morais aí dos mais diversos, né? Inclusive isso é tema de muitas reclamações trabalhistas, etc., que não vem ao nosso caso aqui, mas enfim, nós temos isso de monte. E tem essa questão sexual, né? A pessoa que às vezes é direta, coloca as cartas na mesa, ou você sai comigo, ou você está fora, ou você está despedida, né? Mas se você sair comigo, você vai crescer aqui, assim, assado. Ah, você quer o papel na novela, então você tem que fazer o teste do sofá, ou então você tem que sair, ou então você tem que fazer isso ou aquilo. Favores sexuais, né? De várias maneiras que podem ser trazidos aí, e isso é deletério, terrível, na minha opinião, uma postura muito, muito ruim, né? Imagino, se coloque na posição daquele que está muitas vezes com pessoas dependendo dela, né? Pessoas que podem ser prejudicadas se aquela vítima for demitida, tá certo? Então ela tem toda uma história por trás e ela não quer naquela situação, mas ela é forçada àquela situação. Terrível, terrível, não é? O assédio sexual. Mas repito aos senhores que essa condição entre colegas de trabalho é diferente. É diferente. Pode ser uma situação chata, a pessoa pode se incomodar, há pessoas que são realmente inconvenientes, há pessoas que são mal educadas, há pessoas que são desrespeitosas, há pessoas de todo o naipe, todas as formas, né? As pessoas conduzem pessimamente. Mas se aquela pessoa ela não tem nenhum tipo de poder, nenhum tipo de ascendência, nenhum tipo de condição de melhorar a situação dela dentro de uma empresa ou piorar, não é assédio sexual. Ok? Bom, o assédio não envolve a relação sexual, porque se tivermos uma relação sexual forçada, estupro, hein? Estupro. Imagine que a pessoa chamou a secretária e colocou para ela, vem ver aqui um e-mail que eu recebi. Aí a secretária vem e está passando ali uma cena sexual pornográfica. Isso pode ser assédio, porque ele está sondando a mulher sobre o comportamento ali, se ela dá umas risadinhas, ela pode estar dando um lado para ele aproveita dessa situação. Ou não. Ou a pessoa pode ser constrangida e dar um sorriso amarelo ali diante de alguma situação. Isso poderia ser assédio. Agora, o patrão chama a secretária, vem aqui na minha sala. É o seguinte, poxa, eu sou louco por você, eu sou apaixonado por você. Ah, doutor, não fala assim, o senhor sabe, eu sou casada, não sei o que, não, mas eu quero muito você. E vai chegando, né, cheio de mãos, e as mãos cheias de dedos para cima da pessoa. Aí é muito mais do que um assédio. Aí pode caracterizar uma tentativa de estupro ou um estupro, né? Porque o sujeito já quer ter a relação ali, já quer se aproveitar naquela situação. O assédio é plantar para no futuro. Olha, precisamos sair, não ali, naquele momento. Precisamos sair um dia, vamos ver, sabe como é que é aqui na empresa, só, né? São poucas pessoas que podem ascender e você tem plenas condições e não sei o quê. Isso é o assédio. Mas se forçar ao sexo, estupro. Compreendido? E crime hediondo, porque todos os estupros, conforme nós mencionamos, são caracterizados como crimes hediondos. Ok? Bom, o assédio sexual que a gente mostrou, ele pode ter um aumento de pena em alguns casos, né? Dá uma olhada.
Então, a pena para o assédio sexual pode ser aumentada em 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. A gente não mostrou aqui, mas a pena do assédio sexual é pequenininha, tá, pessoal? O assédio sexual tem pena de até EGCRIM, pena bem pequena, tá? Deveria, na minha opinião, ter até uma pena maior para inibir determinadas condutas, mas o legislador é assim, ele faz um barulho, vai mudar a legislação, cria um crime para dar uma pena bastante branda para algumas atitudes que, na minha opinião, são graves. Mas pode ter esse aumento se a vítima é menor de 18 anos, porque ela é mais suscetível a esse tipo de impacto, a esse tipo de assédio que teremos ali numa relação empregatícia, né? Alguém pode questionar, para finalizar, que o patrão pode se apaixonar pela secretária? Claro, evidentemente. Eu conheço casais que são casados há mais de 20 anos e era o patrão e a secretária, e que tiveram um relacionamento e têm filhos e são felizes para sempre, vamos dizer, né? O assédio sexual, ele tem que a pessoa se aproveitar daquela ascensão e para promover, despedir, né? Repito, não é a paquera. Às vezes a pessoa sonda o outro, né? A pessoa tem um interesse no outro. Isso faz parte do relacionamento humano. E pode ter um interesse, sondar. Isso não é um assédio, né? Assédio é isso, essa pressão. Vou te despedir, vou aumentar o seu emprego, ou você faz isso, ou você vai para a rua. Mas não, assim, jogar ali o verde para ver se colhe o maduro, né? Isso não seria o assédio. Pode evoluir para um assédio, mas se a pessoa se descontrolar, né, ver que não teve receptividade e força uma barra, mas é claro que pode as pessoas terem relações. Eu acho, né, sou partidário daquela história de que deveria a pessoa tentar evitar, porque hoje em dia qualquer coisa assédio, tudo é gravado, tudo aí, depois para explicar é muito complicado, né? Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós voltamos com esse tema de crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual. Vamos falar do vulnerável, começar a próxima aula falando do vulnerável. E a gente termina os crimes contra a dignidade sexual. Próxima aula vamos falar de pedofilia também. Vulnerável, pedofilia, será uma aula bastante importante. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.